que vai fazer e faz. Sabe como? A gente vende boto, a gente vende todo tipo de coisa. O livro de Mércia, a gente está fazendo 1.000 exemplares, né? O livro ficou com 186 páginas. Né? Eita, livrão! A gente pensava inicialmente que ia ter 150. Porque quando você tem em Word, você não tem a menor noção quando a pessoa vai fazer a diagramação, né? Sim, sim. Pronto, então aí ficaram 182 páginas, com um detalhe que já está em processo de produção. Né? Então, até o dia. O lançamento é dia 28, mas nós vamos estar lá no dia 26, porque Sim. Nilmário vai estar lá. E a gente vai ficar com o Amparo no mesmo local que Nilmário está. E isso vai ser também para resolver uma outra questão. Elizabeth já saiu de Vancouver. E ela vai para o Rio, depois vai para Minas. E dia 24 está em Recife. Certo. Aí o que é que a gente está fazendo agora? A gente está acabando de fechar o meio de campo todinho, né? Ainda essa tua gravação, a gente já tem a gravação de Elizabeth, que a gente vai botar algumas coisas lá, os documentos dela, etc, etc. A filha de Amparo está fazendo, que é atriz, está fazendo uma espécie de um monólogo de escrito. Pronto. A gente está agora dando o fechamento até o dia 26, e a gente vai para Recife. Né? Depois do dia 26, quando a gente voltar dia 24, aí tem as comemorações dos 50 anos do assassinato de Emanuel Bezerra, né? E que é também a mesma coisa de Manuel Lisboa aí, né? Sim. Aí a gente imagina que na primeira quinzena de setembro a gente faz o lançamento de Natal. E o que a gente está querendo é não fazer o lançamento do lançar por lançar. Então a gente está fazendo uma experiência que vai ser na segunda quinzena de setembro, a gente iria para João Pessoa. Como a gente tem lá muitas pessoas amigas, a ideia é chegar lá 2 dias antes, conversar com o pessoal, já levar da relação das pessoas que Mércia defendeu, quais são os paraibanos. E não sei se você conhece uma pessoa de nome Lúcia Guerra. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Não, e Lúcia, o legal é que Lúcia ela é professora aposentada da UFPE, ela toma conta de um instituto, parece que é José Américo, e ela foi quem coordenou a Comissão da Verdade da Paraíba. Pernambuco. Ah, da Paraíba. Paraíba. Então, a nossa ideia é chegar 2 dias lá, fazer toda essa integração do que a gente está chamando do Memorial de Mércia com a vertente paraibana. Então, interessa a gente, tipo assim, em tese, eu tenho interesse em breve ir para Maceió, mas Isso. indo nesse contexto, sabe? Chegando antes, ouvindo o pessoal das antigas, Isso. fazer. Então, para a gente é muito mais uma articulação que ele está chamando de uma espécie de. Esse é muito mais um nome interno, né? Uma caravana Memória e Verdade nordestina, né? Sim. E ele procuraria os advogados, as pessoas, sacou? Do que propriamente sair para fazer um lançamento literário. Sim, sim. Até porque, se for, a gente vai até vampirizar o projeto todo. Né? Tipo assim. Fazer um ato político, né? Eu acho que é isso que a gente Exatamente. precisa fazer. Exatamente. E articulado. Por isso que eu liguei para Pedro Montenegro. Eu tenho um grande amigo que eu não sei se você conhece. É uma pessoa de Pernambuco que morou muitos anos aqui em Natal, chamado Hermano Figueiredo. Não. Ele é cineasta. Ele faz muitos. Ele Eu é sei, casado, eu já sei quem é. Eu é não casado com tenho. Regina. Isso, eu Entendeu? sei quem é. Então, a ideia é juntar toda essa frente ampla lagoana e, em determinado momento, a gente vai aí e lança, não por lançar, mas fazer essa articulação. Pronto. E o último informe, né, antes de começar o nosso papo em si, é que ontem eu já estava há muitos anos
para fazer uma visita a meu irmão Oswaldo. Aparece aí, Romulo. Ele chegou acima. Romulo é que trabalha com a gente. Romulo Scaff. Tudo bom? Aí, há muitos anos eu queria ir na casa de Valdinho, porque Valdinho, há mais de 20 e tantos anos atrás, ele casou novamente. Desde o divórcio dele até uns 20, 25 anos. Ele morou em Natal, vários lugares em Natal, foi morar em Recife, depois voltou. Hoje ele tem casa em Gravatá. Eu sei o seguinte, ele circulou muito e deixou muito material na casa, na antiga casa dele, que hoje quem mora é o filho dele. Aí tinha 2 quartos cheios de coisas, que, cara, eu acho que há uns 5 anos, pelo mínimo, a gente estava marcando ir lá. E ontem nós fomos. E, para minha surpresa, eu encontrei caixas de material de Messia. Por quê? Valdinho, ele fez muitos, assim, inicialmente com Messia, e depois só, quando ela faleceu, depois de 2003. Ele fez muito processo de anistia. Sim. E usava o acervo exatamente para ter. Então, eu encontrei pelo menos 8 caixas, que eu deixei ali bem guardadinho, primeiro para fazer a higienização, e quero saber o que tem dentro. Entendeu? E com isso, então, essa é a grande novidade. Eu descobri um material adicional de Messia. Eu imagino, assim, sem querer abrir o material, que é tudo material organizado por certidões, razões, contra-razões, mas quando eu souber, eu te digo. Certo. Mas, de qualquer maneira, como é que está os encaminhamentos? A gente começou 6, né? 6 programas? Já tem 6, 7 bacanamente. A gente fez 6 programas. O 7 é com a mulher, com a figura do Canadá, que é Elizabeth, e o 8º é o teu. Sacou? Pronto. Então, com muita isso. Honra. Então, aí a gente dá todo e vai fazendo mais material. Pronto. Então, agora eu encerro os prolegômenos, né? Prolegômeno é uma palavra, não é de sexta-feira, é uma palavra de domingo, né? E a gente começa a fazer a nossa gravação, que eu acho que seria legal, né? Primeiro, eu pergunto a você, você dizer quem é você, né? Quem é a prima de Messia, né? E logo depois eu acho que a gente pode pegar, como eu estava vendo aqui o teu texto, eu acho que seguindo aqui um pouco e até aproximando, até aprofundando os causos, que eu acho que era legal. Sim, Porque sim. a gente, quando começa a falar muito de uma pessoa, né? Eu acho que tem, às vezes, tem aquele negócio, eu acho que tem que dar a medida exata, né? Quer dizer, Isso. além de ser tudo que a gente acha que é, mas é humana, né? É o Sim, ser humano. sim, Né? sim. E eu acho legal o teu escrito, foi muito legal, que humaniza, né? Quer dizer, é a figura que gosta de tomar um vinho com roquefort, com qualquer coisa assim. É a figura que gosta de andar bem penteada, ajeitada, né? Porque para não ficar aquela doida que está fazendo tudo quando não tiver cheio familiar. Né? Eu acho que o teu depoimento vai ser muito legal nesse aspecto. Então, Ok. eu começo. Podemos começar. Pronto. Olá, né? Continuamos a nossa série, né? Sobre o levantamento da vida, né? Da obra, do legado da advogada Messia Albuquerque Ferreira. E hoje estamos aqui com um programa muito especial, né? E sob um enfoque, né? É como fosse variações em cima do mesmo tema, né? Nós estamos aqui com a companheira Eliane Aquino, né? Nada melhor do que ela dizer quem é Eliane Aquino, quem é a prima de Messia Albuquerque. Primeiro eu quero falar da minha honra, né, de estar participando desse momento, um momento que é muito do que Messia, né, representa para o Nordeste e para o Brasil, para a história de liberdade do nosso país. Meu nome é Eliane Aquino, eu sou alagoana, sou de São José da Laje, terra onde Messia tem suas raízes históricas da nossa família. Somos primas, a mãe dela era irmã do meu pai,
Os dois já estão falecidos, infelizmente, e sou jornalista há 44 anos. Hoje eu estou como subsecretária de comunicação da Prefeitura de Maceió. Roberto, eu acho que a gente devia essas homenagens à Mércia, né? Os livros, debates, as contações de história, a memória dela, esse resgate todo, ele é importante não só para nós da família, mas eu acho que para o mundo do direito, o mundo da política, e principalmente para quem faz e acredita nos direitos humanos, que essa era a maior bandeira de Mércia. Né? E como pessoa, né, Mércia era muito família. Mércia era o apoio de todos nós, né? Então, cuidou da mãe, cuidou dos irmãos, cuidou dos sobrinhos, das primas, de tias, né? Ela era um porto seguro de muitos de nós, inclusive meu. Mas eu me recordo muito, Mércia sempre foi um pouco mais velha que eu, né? Eu ainda era menina, eu nasci em 1960, eu era Essa é menina. de 1937, né? Isso. Então, quando eu fui crescendo e a gente estava nessa época da ditadura, né? Se nas grandes cidades já era meio complicado falar, tu imagina numa cidade lá no interior de Alagoas, na zona da mata, um lugar muito pequeno, e que as pessoas não sabiam que estava acontecendo todas essas arbitrariedades no país. Né? Via o governo decretar leis, decretar prisão de subversivo, né? Mas a gente não tinha noção, o mundo não tinha noção do que, o nosso mundo lá na minha cidade, do que estava acontecendo de fato, né? Na estrutura, da conjuntura política do país. E Mércia, quando vinha nos visitar, ela conversava muito com meu pai sobre esse tipo de, né, que ela presenciava, do que ela vivenciava, né? Às vezes tinha alagoanos que meu pai conhecia, tinha um ou dois da minha cidade, e eu escutava muito ela falar. E aquilo foi me despertando muita atenção para que a gente não estava num país só de futebol e, né, e hino nacional. A gente estava muito mais do que isso, né? Havia uma população inteira brigando pela liberdade. O pessoal da minha geração na época, achava que liberdade era andar de bicicleta, era jogar bola, era brincar de boneca, enfim. Né? Não tinha noção do que era, de fato, a liberdade que a gente tinha nos tirado com o golpe militar. E era com Mércia, através dela, do trabalho dela, das pessoas falando sobre ela, da preocupação da minha tia com ela, né? Que eu comecei a perceber que tinha um outro canal no país que era sigiloso, que era dissimulado, camuflado. E eu me tornei uma adolescente em busca dessas respostas, né? E me aproximei muito de alguns movimentos também. E Mércia, para mim, ela era um ídolo, ela era uma heroína. Primeiro porque cuidava da família inteira, né? Depois porque defendia essa liberdade que nem eu ainda tinha ideia do que era, né? Salvava vidas, tirava pessoas das prisões, saía em páginas de jornais, né? As pessoas falavam sobre ela. E aí eu decidi fazer direito, por conta de Mércia. Eu achava que ela era o meu espelho, né? Enfim, e que eu tinha que ajudar o Foi a época país. que você conviveu mais com ela, né? Uma Isso. das épocas, né? Eu convivi mais com ela, já foi depois dessa, já foi em 1987, que eu morei com ela em Brasília. Mas nesse período da minha juventude, né, ela foi muito importante para mim dar alguns nortes, muitos nortes, né? Inclusive, eu comecei a ler jornais de Pernambuco, as pessoas iam para Recife, eu dizia, traz o Jornal do Comércio, traz um diário, porque eu queria ler o que estava acontecendo ali naquele mundo onde ela vivenciava mais. E eu lembro que teve um jornal, não me recordo se foi Diário ou Jornal do Comércio, que foi a própria Mércia que levou para o meu pai, e que tinha várias
fotos de jovens que tinham sido presos em uma praia, se eu não me engano, Maria Farinha, acho que era esse o nome da praia, e que tinha a Marivone na foto, eu não conhecia a Marivone. E tinha a foto da Marivone, que só anos depois eu fui identificar que era ela, né? E o Você está falando jornal de Ivone, que foi casada com Odijas? Odijas, isso. Então, ela tinha sido ela e Odijas presas nesse dia lá nessa praia em Pernambuco. E Mércia foi advogada deles, e ele era muito amigo do meu primo Sandino, irmão de Mércia. E há uma coisa também muito interessante, que o Odijas morreu de espancamento. Ele foi muito espancado e levaram ele para o hospital da Polícia Militar, do Exército, algum hospital, nessa época eu não lembro, e Mércia saiu em busca dele, e ela conseguiu uma roupa de enfermeira e entrou no hospital como se fosse uma enfermeira e localizou ele. Ela foi a última pessoa com quem Odijas falou, porque ele morreu no hospital. E Mércia disse que a própria carne dele já cheirava mal, mesmo ele vivo, de Isso, tanto ela cita isso pirimico. até no o diário, ela cita isso, né? Isso, então. Então, porque Mércia ela era mais do que uma advogada, né? Ela era uma pessoa que acolhia. Ela não só se limitava à questão do direito, né? Ela ia mais além, ela botava as pessoas dentro da casa dela, escondia as pessoas da casa dos nossos parentes, que, né, sem saber que eram fugitivos, enfim. E da casa do meu pai mesmo, a gente já teve algumas pessoas que ficaram dias lá em casa, né? E a pedido de Mércia. Então, a Mércia, para mim, sempre foi um símbolo de direitos humanos, de humanização, de solidariedade, muito mais mesmo do que uma advogada, que eu a admiro muito por todo o conhecimento que ela utilizou nesse período tão difícil, né, para todos nós. E Mércia viu coisas horríveis, né? Mércia viu o Odijas morrer por espancamento, ela viu uma moça também, eu não me recordo o nome, que tiraram o bebê, né, o feto fizeram um aborto, mataram a criança né, dentro Foi da a força da mulher. paraguaia Soledad Barreto. Exatamente. Então, Messi, quando contava essas histórias, eu achava que era filme de terror na época, que não existia de fato, né? E só depois, com algum tempo, é que eu vim perceber que a gente viveu tudo isso mesmo, que a gente viveu toda essa dor. E eu acho que o Brasil ainda hoje vive esse luto, né? Porque muitas histórias não foram esclarecidas, né? Alguns corpos sequer foram encontrados, como o do nosso alagoano aqui, Jaime Miranda. Então, Mércia, para mim, representa assim, uma parte muito viva dessa história. Né? A memória dela, eu acho que tem que ser reverenciada como um acervo de uma luta que a gente não deve, não pode esquecer nunca. Quando eu morei na casa dela, ela era diretora nacional do sistema penitenciário. E Mércia enfrentava o próprio ministro da Justiça. Isso em que ano, Eliane? 1987. E Mércia enfrentava o próprio ministro da Justiça, que isso foi na época do governo do Sarney, era o Paulo, agora não lembro bem o nome, mas enfim, ela trabalhava lá e ela enfrentava, e ela ia para dentro dos presídios, e ela lutava pelo direito dos presos, né? E ela, quando ela via que não ia conseguir no diálogo, ela achava um jeito de vazar uma foto, uma informação. Em 87, a imprensa já tinha essa liberdade, né, de publicar. Aí a gente conseguia, eu como jornalista em Brasília, eu já conseguia furar e colocar no Correio Brasiliense, e aí o Ministério, o governo tinha que tomar uma posição, e ela caminhou esse país inteiro, abrindo as portas dos presídios para ver o sofrimento, né, e a falta de direitos que os presos tinham por qualquer que tenha sido o crime que eles tenham cometido. Então, para que se faça justiça sem arbitrariedade, sem tirar os direitos que todos nós temos. Então, assim, Mércia, para mim, sempre foi era uma pessoa E nessa época, Eliane,
vocês falavam muito sobre tempos passados, porque o diário ele salienta muito mais os anos de 1973, 1974, mas essa vida dela de defesa vem desde 1969. Eu diria até o esquema da redemocratização. Eu queria que você falasse um pouco das tuas conversas que envolvia, digamos, o que a gente chama hoje do acervo de Mércia. Que esse material você chegou a ter contato com esse material dela? Alguns. Ela tinha um quarto na casa dela, lá no Edifício Ouro, que era um museu, né? Assim, não era um lugar que ela ia estudar, era um lugar que ela guardava tudo. Então, e Mércia era muito organizada nas coisas dela, né? Ela tinha muita coisa, os processos, os presentes que ela ganhava das famílias e dos clientes, e eram presentes assim, santos, ela colecionava santos, imagens de santos. Então, nesse quarto tinha tudo, né? E assim, algumas vezes eu entrei lá para ela me mostrar uma ou outra coisa, porque, na verdade, Roberto, houve uma época, já em 2001, eu fui passar uns dias na casa dela em Recife, e eu propus a ela escrever um livro sobre a história dela. E ela começou a juntar algumas coisas e me mostrar, né? E aí eu tinha ficado de voltar para a gente começar a ver, né, essa possibilidade, mas foi um tempo que eu comecei a trabalhar muito e fui deixando, e 2003 Mércia partiu e a gente não construiu esse projeto. Mas assim, a gente conversava... Viu, Eliane? Inclusive, pelo acervo dela, existe um início de um livro que ela fala de... Não sei se você conversava isso com ela, mas ela fala de uma forma meio romanceada, mas não é romance, de determinados personagens, e cada capítulo é alguém destacado na questão histórica e nessa questão de defesa de direitos. Tem mais ou menos uns 6. Eu vou te mandar esse material. Ela tinha começado, eu não cheguei a ler esse material, mas ela tinha me dito que estava começando a escrever algumas coisas, né, para poder... E Mércia era muito detalhista, Roberto, então, assim, e tinha uma memória excelente, né? Às vezes eu estou contando alguma história e os meus colegas de trabalho falam, mas você tem uma memória ótima. Aí eu já penso em Mércia, né? Vai ver que é alguma coisa de genética, mas, assim, a Mércia tinha muito mais do que eu, uma memória, assim, incrível. Então, ela lembrava de cor de roupa das pessoas, se estava de sapato baixo, se estava de sapato alto, se o corpo estava despido, se estava meio vestido, enfim. A memória dela era incrível, né? No relato do diário você vê isso. Exatamente. Alguns dos diários eu cheguei a ler. Crônicas. Chega a ser quase que crônicas. E ela era muito detalhista com isso. E ela escrevia muito bem, né? A Mércia escrevia muito bem. Então, ela tinha essa coisa do detalhe, né? E que ela passava também para a vida pessoal dela, né? A Mércia, você não via Mércia ir para lugar nenhum mal vestida, mal penteada, né? Ela cuidava muito da aparência dela sem ser uma vaidade exagerada. Não era para ficar bonita, embora eu achava muito bonita, mas não era para ela ficar bonita. Não era Eliane, minha mãe falava, sabe, que era uma pessoa de estilo, né? E ela dizia para eu me sentir bem, minha prima, eu me sinto bem cuidando de mim. Então, e a gente, lá em Brasília, a gente também saía, ela gostava muito de tomar caldos, né? E nessa época, em Brasília, tinha um lugar que só tinha caldos. E a gente ia e ficava tomando caldo de ervilha, caldo de girimum, caldo, não sei, de macaxeira, enfim. E a gente ficava rindo, daqui a pouco a gente estava que não aguentava mais tomar nem água. E ela era uma pessoa que ria muito, ela era uma pessoa que gostava de ver as outras pessoas felizes, né? A maior satisfação de Mércia, mais do que salvar uma vida ou tirar alguém da prisão, era poder contar isso à família dessa pessoa, era poder abraçar essa pessoa e dizer, olha, teu filho, teu pai
tá solto, está em liberdade, eu consegui deixar em um lugar seguro. Então, assim, ela trabalhava nessa questão da liberdade para poder colher a felicidade dessas pessoas que ela nem sabia quem eram, na verdade, nunca não tinha relacionamento. Então, assim, Messi era uma pessoa assim, extremamente generosa. Ela extremamente respeitosa também. A Messi nunca teve preconceito absolutamente com coisa alguma. A gente tem uma história de um menino que ela conheceu na feira de Recife, ele já adolescente, muito pobre, e o pai ou a mãe tinha morrido, o menino estava lá ajudando uma avó, alguma coisa assim. Messi levou ele para a casa dela e deu escola, deu alimentação, deu roupa, e levou o Zé era um negro, e levou o Zé para a casa dela, em Brasília, e apresentava o Zé como filho dela, sabe? Então, assim, o Zé estudava na mesma escola que o filho dela, dormia no mesmo quarto que o filho dela, e era criado, assim, como se fosse um filho de Messia, né? Então, ela, sabe, era de uma... Você ainda tem contato com esse Zé? Como é que Não, ele mas é? o Aradim tem. Mas o Aradim, filho natural de Messia, tem. E a gente pode conseguir esse contato. De repente, eu consigo até levar o Zé para o lançamento do livro. Eu acho que era ótimo, viu? Eu estou em Recife dia 27. Eu vou para lá dia 27. Uhum. Então, assim, ela era essa pessoa que, né, arrancava assim, comoção das pessoas com esse trabalho, quem a conhecia. Né? O Dom Helder Câmara tinha o maior carinho por ela e se sentia muito grato por tudo que ela fazia né, em defesa da liberdade. E dia de domingo, ela, quando precisava, ela ia. Ela não era. A Messi era uma pessoa mística, ela não tinha uma religião definida, né? Ela acreditava em Deus, nos anjos, nos santos, nas energias. Então, mas ela ia para a missa muito mais para poder interagir com Dom Helder. Então, ela sempre levava um bilhetinho para ele. Nós temos alguns bilhetes desses, viu? Isso. Então, ela levava alguns bilhetes para ele e no final geralmente ela dizia: queima esse papel, né? Para não comprometer ele, que já era uma pessoa que a ditadura já era de olho em Dom Helder, né? Ele também sofreu algumas perseguições. Então, assim, todo mundo que conheceu a Messi, a advogada, a Messi que acolhia seus clientes e a família, eu acho que todas essas pessoas têm muita admiração, de fato, por ela. E mesmo depois da ditadura, né, mesmo quando a gente veio a retomada da democracia, ela não parou, ela começou a defender prostitutas em Recife, movimento gay. Então, assim, tudo que cortava a liberdade. Questão de visita íntima, né? Tem recorte sobre isso. Isso, exatamente. Então, assim, tudo que tinha relação com a liberdade tinha a defesa dela, tinha o acolhimento dela, né? E o mais engraçado que eu acho da história de Messi, que eu acho, não é engraçado, é o mais importante. A Messi nunca se filiou a partido nenhum. Ela não entrou nesse movimento porque era do PCB, do PCdoB, do movimento camponês. Messi entrou pela questão do humanismo, né? Quando ela viu o Gregório sendo arrastado, né? Essa história todo mundo conhece, está nos livros dele, inclusive, que ela viu o Gregório sendo arrastado, ela tomou para si, né, essa defesa. Então, e ela nunca fez nada, absolutamente nada, nem por questão ideológica partidária e nem por dinheiro. Né? Messi é uma pessoa que morreu, não ficou rica, né? Ela não, a maioria das pessoas não tinha dinheiro para pagar, ou ela nem lembrava de cobrar, porque era o que estava em jogo era a liberdade, era a vida dessas pessoas. E ela teve um apoio muito grande de Otávio, o marido dela. O Otávio, sim, o Otávio era uma pessoa, não era filiado, mas era uma pessoa mais ligada ao PCB. Ele tinha
os relacionamentos políticos com pessoas do PCB. Mas ele próprio não era filiado. Mas ela não, ela nunca, sabe, assim, e nem mesmo depois da ditadura ela se identificou com nenhum partido político, né? Embora ideologicamente a gente possa defini-la como uma pessoa de esquerda, né? Porque uma pessoa de direita não faria nunca o que ela fez. Mas partidariamente ela não tinha nenhuma relação com nenhum, nem com Miguel Arraes partidariamente, nem com nenhum partido, com ninguém de política. Mas ela foi uma grande. Eliane, ó, no meio do acervo de Mércia, nós encontramos lá nos diários, ela coloca que é bem interessante, no dia 21 de 2 de 1973, ela coloca um negócio que ela chama escala de valores. O primeiro, Otávio, Aradim e mamãe, pessoas. Segundo, eles. Engraçado, né? Terceiro, a arte. Ela fala da música, da pintura, da escultura e do balé. Quarto, leitura. Quinto, teatro. E sexto, cinema. E o sétimo, ilegível. Bem interessante, né? Que dá uma síntese disso tudo, né? Isso. E ela gostava mesmo, ela gostava muito de música clássica, de MPB. Em Brasília, a gente foi muito a teatro, foi muito a cinema, né? Ela era uma pessoa que lia muito, né? Mércia era compulsiva. A gente chegava numa livraria, eu que tinha que dizer, Mércia, pare, porque a gente não vai ter condições de ler esses livros todos, nem daqui a 2, 3 anos. Então, ela tinha essa loucura por livros, né? E ela lia de tudo, não havia uma leitura específica. Ela lia sobre liberdade, sobre direito, mas lia sobre ficção, sobre romance, sobre espiritismo. Então, assim, era uma pessoa que tinha sede mesmo de ter conhecimento e de ter vida, né? E você vê que com todo esse desespero, o sofrimento, essa busca, né, incansável pela liberdade, Mércia ia a teatro, ia a cinema, brincava com o filho, cuidava da mãe, cuidava dos sobrinhos. Então, se divertia com o marido, lia muito junto com o Otávio. O Otávio também era uma pessoa que lia muito. E, às vezes, depois do jantar ou depois do almoço, eles sentavam no sofá, ela com as pernas no colo dele, praticamente deitada no sofá, e cada um lendo um livro e ouvindo música. Então, assim, essa é uma imagem também que eu tenho com muito afeto, né, na minha memória. Né? Os dois sempre juntos e fazendo coisas que gostavam juntos também, né? Mas, Eliane, no seu texto que você fala, Mércia, que fez para o nosso livro, né, que a gente colocou como prólogo, né? E você coloca assim, Mércia, a prima bem-humorada, heroína destemida e a advogada da liberdade. Você coloca uma coisa que a gente sentiu muito nos diários, é a relação dela, o esteio que ela tinha no esquema familiar, principalmente de Otávio e Aradim. Eu queria que você colocasse um pouco isso, que você sente que naquela aridez, naquela crueldade, naquela coisa fratricida, ela tinha um porto seguro, né? Ela tinha aquele esteio, né? E ela tinha também uma outra pessoa que ajudou muito, a Maria. A Maria foi morar com Mércia, era também adolescente, e é quem está com a Aradim até hoje. Né? Aradim casou, mas Maria continua com eles. E Maria foi uma segunda mãe para Aradim. Né? E era quem cuidava da alimentação da casa, e a Mércia, nessa loucura, Maria acabou fazendo feira, Maria acabou levando Aradim para o médico, Maria... Então, assim, é uma filha muito querida do coração de Mércia, né? E Mércia fez tudo também depois que pôde para deixar Maria bem. E a casa de Mércia era uma casa muito gostosa, tinha uma energia muito boa de você viver ali. Ela e Otávio se amavam muito e trocavam beijos, e dançavam, né? Botavam uma música e dançavam juntos na sala, ajudavam Aradim com questões da escola,
Aradi não ia muito com eles para Bazinho, até porque nessa época era muito criança ainda, mas a gente ia para Bazinho, o Otávio com o Messi, a gente ia ali para o Centro Histórico de Recife. E assim, e Messi foi muito feliz no relacionamento com o Otávio, né? Eles eram muito parceiros, muito apoiadores um do outro, né? Dos projetos deles. E quando o Messi foi para Brasília, Otávio também acabou conseguindo uma colocação no Ministério da Saúde, né? E também foi para lá. E quando ela voltou, ela perdeu o emprego lá em Brasília, que ela era efetiva de Pernambuco, à disposição do governo federal. Ele também voltou. Então, assim, eles eram muito juntos, muito, sabe, viviam um para o outro e os dois para todos que precisavam deles, né? Então, assim, viver com eles foi um aprendizado de amor na minha vida, né? E Aradim sabia que contava com os pais para qualquer coisa, né? E tinha muito orgulho de ambos, né? Aradim tinha muito amor pelos dois. Mas Messi era isso, Messi era uma pessoa que eu acho que ela, assim, às vezes eu penso que ela continua aqui, né, na história dela e no exemplo e nas referências dela, sempre. A casa dela, ela tinha um escritório de direito, de advocacia, depois que ela voltou de Brasília, e abriu um escritório lá em Recife, e todo dia era no centro também, um escritório, perto de onde ela morava, e todos os dias todo mundo trabalhava no escritório e ia almoçar na casa dela, né? Ela levava todo mundo. E às vezes ia até clientes também, né? Não, mas vamos almoçar, depois a gente volta. Então, mas era isso, era a porta aberta na casa dela, era muito querida por todas as pessoas do prédio, né? Todo mundo a conhecia. Tem inclusive, viu, Eliane, um bilhetinho de Maria Eponina, que era uma pessoa, acho que era muito ligada a ela, era quem levava os bilhetes para Dom Helder. Né? Então, um dos bilhetes que tem, que ele vai lançar no segundo livro, que é referente às cartas, Maria Eponina parece que é uma pessoa muito simples, mas ela sintetiza muito. Ela manda um bilhete para a Messia dizendo que tinha entregue a comunicação a Dom Helder na hora do ofertório. Ofertório. Né? E logo depois ela disse, Messia, eu não gosto de ir na sua casa, porque ela disse que ela achava a casa uma loucura, eu não sei como o seu marido aguenta. Era pessoas chorando, pessoas comendo, pessoas circulando. Ela mostra que toda aquele trânsito que você coloca, né? Esse é um pequeno bilhete que, de alguma maneira, mostra um pouco essa coisa que você coloca. Uhum. E era exatamente assim, Roberto. E teve uma coisa interessante, que ela teve um cliente, não me recordo o nome, que ela conseguiu tirar ele fugido do DOPS. E, em primeiro lugar, levou para a casa dela, né? Mas ela conseguiu uma passagem para ele ir para Portugal. E ela comprava com o dinheiro dela, né? Não era assim, né? Não tinha... A família não tinha condições, ela se virava e comprava do dinheiro de casa, né? Dela, do Otávio, enfim. E aí ela arrumou um lugar para o cara ficar em Portugal, comprou a passagem, mas como é que o cara ia sair? E aí ela comprou o rapaz tinha similaridade no rosto com o pai dela. Ela, quando viu o rapaz, ela disse que lembrava do pai dela. Só que o rapaz era novo, e quando o pai dela morreu, também morreu jovem, mas não era tão jovem quanto o rapaz. Mas aí ela conseguiu uma peruca por cara, o óculos igual que o pai usava, e ele saiu do país com o registro do meu tio, que já estava morto. Quando ele chegou em Portugal, né, se comunicou e disse que tinha chegado bem, que estava seguro e tal. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Um parente do pai dela, parente dela por parte do pai dela, trabalhava, ou tinha alguém que trabalhava no aeroporto.
E aí alguém disse, ó, viajou ontem ou um dia desses, viajou para Portugal um parente seu, eu ia até perguntar a ele por você e tal, esse parente meu quem? Aí disse, Renato, Renato Ferreira. Aí o rapaz disse, não, que o Renato já morreu, faz, não, viajou, era ele e tal. E aí ele ligou para a Messi, e Messi rindo, né, foi contar essa história. Então, assim, tem umas coisas que ela fazia, assim, dizia, bom, o importante era garantir a vida da pessoa, entendeu? E ela fez muito isso, né? Ela, primeiro, era vamos deixar a pessoa segura. Ela tinha uma cliente, essa moça era do Rio, essa senhora era do Rio, e depois ficou morando em Recife, pertinho de Messia. Tornou-se uma grande amiga de Messia. E essa senhora tinha um enteado que estava preso em Recife, e ela veio, e ela era viúva, o pai do rapaz já tinha morrido, e ela veio do Rio para Recife para cuidar do enteado, que era a única pessoa que ela tinha da família. E Messia foi advogada. E, e a moça acabou ficando amiga de Messia. E Messia descobriu que ela tinha um parente do Exército aqui em Alagoas. E Messia precisava tirar uma pessoa, tinha uma pessoa já escondida na casa de Messia, ela precisava mandar para algum canto, ela queria mandar aqui para Maceió. Mas não tinha como trazer o cara, porque era uma pessoa super conhecida, então, tivesse uma blitz, qualquer coisa, ia preso quem estivesse trazendo e o rapaz. E aí a Messia convidou essa moça para vir passar Olha, vamos passar um final de semana em Maceió? Aí a mulher disse, vamos. Ela disse, a gente vai ficar na casa do seu tio. Aí ela, do meu tio? Aí a senhorinha, né? No meu tio, era tio, primo. Aí ela disse, você não disse que ele mora lá, que ele é do exército lá? A gente vai no sábado e volta no domingo. Aí a mulher disse, tá bom. Aí ligou, né? Disse, olha, eu estou indo aqui com uma amiga minha, que é advogada, foi quem cuidou do processo de fulaninho e tal. E o parente dela disse, tudo bem. Aí Messia conseguiu botar o rapaz no porta-mala do carro, e o rapaz veio no porta-mala do carro até Maceió. E aí, quando chegou perto de Maceió, deu vontade do rapaz ir no banheiro, o rapaz estava apertado, e Messi e começou a bater no coisa, e o motorista que estava com Messi parou o carro, que nem o motorista sabia o que estava acontecendo, Messi abriu, eu não aguento, doutora Messi, eu estou morrendo aqui e tal. Aí eles pararam no barzinho, e a senhora assim, o que é isso, Messi? Quem é esse? Messi, você não viu nada, vamos continuar a nossa viagem. E a mulher aperreada já chegou em Maceió nervosa e parou o carro lá. Parou o carro dentro do exército, na casa do cara lá do exército, com o fugitivo dentro da mala. E aí a mulher super nervosa, o cara atendeu todo mundo bem, botou bolo, botou tudo, né? Aí Messia disse, agora você fica aqui com seu primo, que eu vou visitar um parente meu, venho já. Aí pegou o motorista, né? E foi embora para deixar o cara num lugar seguro, onde ele ia. E quando voltou, o parente disse: olha, fulana deu um desmaiou aqui, nervosa, não sei o que aconteceu, alguma coisa na viagem, mas não, viagem tranquila. A mulher ficou tão mal, tão nervosa, foi bater no hospital aqui em Maceió. Né? Depois ela riu muito com essa história, né? A senhorinha. Mas, assim, Messi fazia desse tipo de coisa. É uma chance de salvar uma vida, bora aproveitar. E muito criativa, coisa... né? E muito criativa, né? Entrando peruca, documento de pai morto, essa é muita ousadia, né? E para dentro da área militar. Né? Então, você, pegando esse gancho, Eliane, você deve ter muitos causos desses para contar, né? Assim, lembra de algum outro parecido? Porque isso, veja só, a gente está falando de documentos, a gente está falando de uma dimensão histórica, mas eu acho que a relação humana, né? esse tipo de contato, eu acho que mostra também a fibra dessa mulher, né? O lado humano dessa mulher. De onde é que essa mulher saiu, né? De que valores, né, essa mulher foi feita? Olha, teve um caso, ela soube que
o meu primo Sandino, o irmão dela, estava preso. E a minha tia foi para Recife e para dizer, olha, eu vim para cá porque eu soube que prenderam o Sandino, que era o irmão A mais tua novo de tia, Messia. mãe de Messia. A mãe de Messia, a minha tia Luzinete. E aí chegou lá e disse, olha, Messia, prenderam o seu irmão. Aí Messia disse, eu não soube, ninguém... Não, ela disse, não, mas me ligaram. E aí a Messia foi, tinham prendido vários estudantes. Sandino, na época, fazia, acho que era arquitetura, engenharia, alguma coisa assim. E aí tinham prendido vários estudantes, inclusive ele. E quando Messia chegou lá, falou lá com o delegado, não sei se era um delegado, era alguém do Exército, não lembro bem. E aí a pessoa já conhecia Messia, né? Messia disse, olha, meu irmão é um estudante, ele devia estar pintando muro, não fez nada errado. Aí ele disse, faça o seguinte, doutora, vá lá na cela, pegue seu irmão pela mão, passe direto por aqui, não olhe nem para mim. Eu não quero, leve, e acabou a história. Messia, quando chegou na cela, viu que tinha um líder camponês preso, e que já tinha, inclusive, apanhado, mas Messia percebeu que ele não tinha sido identificado ainda. E ele estava com o rosto com hematomas, né? A boca meio sangrando, suja de sangue. E aí ela pegou o rapaz pela mão e levou, e deixou o irmão preso. Quando chegou em casa, a minha tia disse, cadê o seu irmão? Ela disse, eu vou já buscá-lo, primeiro eu vou cuidar desse aqui. E aí ela cuidou, ligou para as pessoas que tinha que ligar, e só final da tarde, comecinho da noite, é que ela conseguiu um lugar seguro para deixar essa pessoa. E aí ela voltou para buscar o irmão. Mas aí ela só voltou no outro dia, porque não adiantava aquela hora, né? E Sandino passou mais 2 dias, ficou 2 dias preso, né? Um dia a mais, porque Messia preferiu levar o cara do que ele. E minha tia passou a vida, um monte de tempo da vida, dizendo que Messia não ligava para os irmãos, né? Porque dava valor mais a um estranho do que para o irmão. Mas Messia era desse jeito, ela tinha essas... Agora, né? Messia tinha um irmão que era militar, né, Pedro? Sim. E você sim. disse que é homenagem ao seu avô, Isso, Pedro nome Batista, dele. que era ferroviário e comerciante. Isso. Então, ela conseguia. Ele era militar da ativa? Ele era militar da ativa. Ele morava no interior de Pernambuco. Eu acho que nessa época, da época da ditadura, ele estava na ativa. Mas logo depois, eu acho que ele foi para a reserva. Ele não tinha... tipo assim, ele ia a Recife, ele não ia na casa de Messia, ele se encontrava para almoçar em algum lugar, e nem Messia falava do que estava acontecendo no país, nem ele falava do exército. A Messia, às vezes, ia na casa dele, mas Messia me Sempre teve uma confidenciou relação cordial com o irmão. com o irmão. Ele não admitia, né? Nunca. Ele reclamava para a mãe dele, né? Para minha tia, que achava um absurdo, que Messia tinha uma vida, um casamento muito feliz, uma vida inteira pela frente, e estava se queimando e podia aparecer morta a qualquer momento. E minha tia passava toda essa preocupação para Messia, né? Messia tentava acalmá-la, que não era bem assim, enfim. Mas Messia me confidenciou algumas vezes que em alguns momentos em que foi mais duro para ela, porque Messia foi presa várias vezes, né? E ela acha que algumas das vezes em que teve mais dureza nessas prisões ou nas denúncias contra ela acha que teve o dedo do irmão para amenizar, né? Ele nunca disse isso a ela, nem ela nunca perguntou a ele, mas ela achava que em alguns momentos ele ajudou não no trabalho dela, mas a manter a integridade dela, né? Que ele era eu não sei se ele era coronel, mas assim, ele era uma pessoa também dentro da militar, dentro da área militar, ele era uma pessoa... Era de... exército ou polícia militar? Não, era aeronáutica.
Na verdade, era aeronáutica. Aeronáutica. Então, a Messia acha que ele tinha essa... Ela achava que ele a protegia de alguma forma, mesmo silenciosamente, né? Agora, só um detalhe. Esse material de Messia que estava nesse quarto, que você disse que era quase que um museu, ela teve preocupação com esse material e em determinado momento ela escondeu esse material. Você tem conhecimento disso? Não. Porque me falaram que... Eu conheci esse material já depois da ditadura, né? Talvez ela tenha escondido isso antes, eu não sei. O então estudante Tasso Brito, que fez aquela tese de mestrado sobre Messia, disse que em algum momento ela pegou, não sei se foi a totalidade ou parte desse material, e ela escondeu enterrado numa cacimba, deve ser perto de uma cacimba. Então ela tinha noção do que era o valor que aquilo ali tinha. Sim, sim. Ela tinha. Ninguém mexia a não ser ela, né? Até mesmo quando ela foi me mostrar, sabe assim, ela ficou comigo lá, não me deixou sozinha, entendeu? Olhando as coisas. Ela sabia o valor que cada coisa daquela tinha, né? Ela preservava muito, né, essa coisa da história. Me diz uma coisa, Eliane, Alagoas tem noção da dimensão de Messia Albuquerque, as origens? Ela, apesar de ter nascido em Pernambuco, ela é uma pessoa de origem alagoana, né? Isso. Então ela tem esses elos alagoanos. Alagoas tem noção da dimensão de Messia? Nenhuma. Fora quem ela defendeu, fora as pessoas que ela defendeu, o governo de Alagoas fez uma única homenagem a ela, e assim mesmo em memória, que deu a ela a comenda Nice da Silveira. E eu fiquei muito feliz, porque ela era uma pessoa que ela citava muito a Nise nos processos dela, nos discursos dela. Ela tinha uma admiração muito grande, né, pela doutora Nice da Silveira. Então, quando ela recebeu essa comenda, eu fiquei muito emocionada, né? E a família escolheu a mim para ir, né? O Otávio estava vivo ainda, e ele pediu que eu fosse, né? Ele disse que não ia vir, não ia ter condições de vir, e me pediu para receber em nome da família, e eu fiquei muito emocionada com isso. E uma das pessoas que estava no governo nessa época era um cliente dela, era o vice-governador José Tomás Nonô, era o vice-governador na época. E foi quem me entregou a medalha, né, para a Messia. E isso também me deixou muito emocionada, né, porque eu sabia que estava ali não Nonô só... ainda está vivo? Tá. Nós fomos que foram para Paris, viu? Eu não Isso, sei se foi. aquela história, porque tem uns postais vindo de Paris que tem um de Nonô, eu acho. Tem. Eu acho que Nonô foi para Portugal ou Paris, eu acho que é uma coisa assim. Uhum. Mas assim, Messia era... Alagoas não tem essa dimensão, e muito menos a nossa cidade, né? Porque assim, as raízes de Messia da nossa cidade, do interior. Então, onde nasceram... A cidade de Messia para Maceió são quantos quilômetros? Dá 1h30 de carro. O nome da cidade é? São José da Laje. Então, já fica, viu, Eliane, o desafio, se nós formos lançar o livro em Alagoas, vamos fazer lá. esse lançamento lá. Né? Vamos. É legal para fazer esse resgate histórico. Né? Lá tem um instituto histórico próprio da cidade, e que eu faço parte do instituto, a gente pode lançar lá. Né? Inclusive, dentro do instituto, né, entre os sócios, tem amigos de Messia, amigos de infância de Messia. Então, eu estava até conversando com um aqui, ele disse a mim, eu fiz 82 anos, eu fui amigo de Messia. Então, e ele está lúcido, né? Tranquilo, nem aparenta a idade que tem. E a gente pode fazer lá, Roberto, já fica combinado, vamos só nos organizar para isso. Que
que esse, além dessa, eu sempre estou dizendo, viu, Eliane, que se a gente lançasse esse material de Messi há 10 anos atrás, teria essa dimensão, mas não teria essa repercussão. Eu acho que o momento, a conjuntura histórica brasileira, né, eu acho que necessita de mostrar tanto as questões negativas quanto a positividade dentro dessa negatividade. Né? Porque, veja só, o que me pressiona muito, eu não sou uma pessoa de ter ídolos, sabe? Eu não sou, mas quando você lê esse diário, e eu diria o seguinte, Eliane, nos últimos 5 meses a gente leu, releu e viu tudo, porque esse diário, só para te dar uma informação, esse diário ele não é totalmente inédito, porque nós, quando recebemos o acervo via o viúvo Otávio, nós pegamos esse material, foi digitado logo após a morte de Messi. Mas a forma que a gente fez, uma homepage, colocou, mas olhando direitinho hoje, ele não tem o que na informática você chama de ser amigável. Porque a gente fez o seguinte, a gente pegou os anos, a gente abriu como fosse uns calendários, assim, de janeiro a dezembro, e colocou dentro da data de 1º a 31 ou 29, sei lá, no dia 5 de outubro de 73. Então, se tinha, aí você clicava ali. Você não lia no sentido horário, entende? Então, foi o que a gente fez. Nós pegamos o material que já estava digitado, que já estava na internet, a gente botou novamente no papel e a gente foi conferir com os originais, entendeu? A grande maioria estava tudo legal, mas a gente sentiu que quem digitou 5 datas não tinham entrado. E, às vezes, é um negócio bem interessante, porque dessa vez a gente olhou bem direitinho. Na época, eu acho que a gente não teve a rigidez de olhar o que tinha sido digitado. Porque, às vezes, uma palavra só fazia uma grande diferença. Com certeza. Porque quando fala-se de Teresa Vilaça e da mãe dela, Dona Estelita, tinha uma palavra que mudou totalmente o sentido. Porque Dona Estelita e Teresa, que inclusive assina comigo a apresentação 1, a apresentação 2 é Nilmário com Perli Cipriano, ela tem uma palavra que a pessoa não digitou, que é rir. R-I, de rir. Porque diz assim, hoje Messi diz assim, hoje eu estou muito feliz. Eu vi Dona Estelita rir. Aí não entrou, e mudou totalmente o sentido, né? Então é um pouco isso, né? Eu diria o seguinte, que falar de Messi nos dias de hoje, num momento em que a gente está, não só dos últimos 4 anos, de quem ocupou e destruiu esse país, mas a gente também teve um lance uma pandemia, que a gente nunca vivenciou isso. Então, eu acho que hoje a gente está precisando de exemplos, né? Mesmo no que tem de ruim, como é que sai a figura humana, né? A questão do humanismo, de uma pessoa que, em 1969, vê Gregório Bezerra arrastados nas ruas de Recife e dá 64, né? Quer dizer, ela dá aquele estalo e disse, eu vou defender esse povo. Então, eu diria o seguinte, resgatar Messi para Recife, Messi não é muito conhecido em Recife. Resgatar Messi em Alagoas, resgatar Messi na cidade natal dos seus familiares. Engraçado, Messi é mais ou menos como meu povo, todo dia do Rio Grande do Norte, eu entendo bem isso. Eu fui o único daqui, da minha família, que nasceu fora de Natal. Papai também era militar, e eu nasci na cidade de Fortaleza. Então, quando alguém diz assim que eu sou cearense, para mim é um lance esquisito. Só fui conhecer aos 17 anos. Mas eu diria o seguinte, esse lance de resgatar uma recente história do Brasil, né? Resgatar uma pessoa como Messi, a gente vai além disso, né? Através do acervo dela, nós vamos resgatar também a figura de outros advogados. Sim. É maior, né? Mas também teve outros advogados que também a auxiliaram, né? Aqui em Alagoas, ela contou com 2. Diga Zé aí, Costa de Oliveira e José Moura Rocha.
Eram dois José advogados que José ajudaram Costa muito. de Oliveira E e o outro, José Moura Rocha. O Moura Zé Rocha. Costa está vivo, o Moura Rocha já morreu. Então, quer dizer, quando nós fomos aí para Alagoas, então também atrás, porque como o Recife era segunda instância, esse povo era a rede de Bécia. Então, eu diria que resgatar Bécia, resgatar aquele período, né, e transformar o acervo e o legado de Messia, que é uma questão muito coletiva, em um grande memorial com o nome dela, que vai ter o acervo dela e as pessoas que ela defendeu e o acervo de todos aqueles que a circundavam. Ó, eu vou contar uma historinha, né? Que a gente a entrevista daqui a pouco vira um. Nós Quando estamos tomar quase na saideira. a saideira. Eu morei um tempo em Goiânia e trabalhei no Jornal Popular. Quando eu fui para Goiânia, Messia fez questão de ir comigo, saber onde eu ia morar, onde eu ia trabalhar, porque eu estava saindo da casa dela de Brasília para Goiânia. E eu a levei no jornal, onde eu estava começando a trabalhar. E quando o editor do jornal soube quem era Messia, fizeram uma entrevista de página inteira com ela e ainda deram a manchete de capa do jornal com a Messia. Fizeram uma foto belíssima dela, ela muito bem vestida, com um tauê branco, com um sapato azul de salto, né? Nunca esqueci. E linda a foto dela na capa do Jornal Popular, né? E a manchete foi a maior advogada de alguma coisa assim, né? A grande advogada de preso político e tal. Então, assim, onde Messia chegava, ela tinha ela trazia com ela essa vivência, essa história, né? Dessa luta, né? Do Brasil pela democracia. E isso também me deixava muito orgulhosa, né? Porque eu tinha um pouco, né? Me senti um pouco parte dela também. Né? Então, eu nunca esqueci isso, porque eu fui lá, ela ia lá conhecer onde era que eu estava, porque né? Na época eu era muito jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, e ela disse, não, eu vou com você, eu quero saber onde é que você vai morar, onde é que você vai trabalhar, e aí levei. E acabou que ela foi um sucesso, né? Fez matéria, enfim, foi maravilhosa essa tarde. E, para concluir, Eliane, eu acho que a gente fica muito feliz, tanto eu quanto o nosso grupo, porque é contar a seguinte história. Messia chegou até nós através do meu irmão Oswaldo Monte Filho, que ficou muito amigo de Messia, né? Ficou muito parceiro de Messia, foi sócio de Messia. Eu entendo um pouco isso, porque a gente vem um pouco de negócio de padre. Tá entendendo? Eu sempre, tanto eu quanto o Valdir, a gente sempre foi muito adotado por freira, eu entendo, acho que foi, e tudo o pessoal muito certinho, né? Então, a gente fica muito feliz em saber, digamos, que a gente fez esse elo familiar, porque a gente está. Porque, veja só, eu adoro história, mas por trás disso tudo também tem um compromisso, né? Nós recebemos da família esse acervo. Então, além da questão de a gente ter que colocar esse negócio em função da importância histórica, né? Tem a história de que esse acervo iria para a Fundação Joaquim Nabuco. Acabou em Natal, por outras questões. Isso foi uma decisão pessoal de Otávio. Ele disse o seguinte, o que tiver lá, o pessoal de Natal vai publicar. Entendeu? Então, eu sinto-me muito feliz nesse momento. Eu fazendo essa gravação no dia 12 de agosto de 2023. Nós já estamos com esse material há 20 anos. Né? Então, eu tenho 3 filhos. Né? Eu tenho um filho, 2 filhos e uma filha. Eu diria que esse parto do feitio do livro de Messia é quase que uma gestação. Até porque a forma que a gente trabalha é também uma forma que a gente também não vai atrás de muito. Você sabe que esse tipo de assunto é um assunto que não dá samba e não dá voto. Todo mundo gosta, todo mundo elogia, mas todo mundo fica um pouco assim, porque isso não é uma coisa que dá voto, né? Não é uma coisa que dá voto.
Mas então, eu gostaria muito de te agradecer, Eliane, que você fez esse contato. Eu acho que essa questão de entrar em contato com a família, né? Trazer os descendentes, né? Você dizer quem é Zé, você falar de Aradim, você falar de Maria, você ter convivido com Mércia e com Otávio, né? Eu acho que dá dá uma substância que fecha o que antigamente chamava de amálgama, né? Como é que a gente vai plasmar isso tudo? Então, muito obrigado por essa tua contribuição, né? Na verdade, eu acho que a gente está fechando um elo que começa desde o conhecimento entre, sei lá, o meu irmão, com você, com o Otávio, e eu me sinto, tanto quanto toda a nossa equipe, assim, muito feliz, né? Em dar visibilidade a uma pessoa quase que invisível, né? Hoje. Né? Eu acho que é um pouco isso. E como eu venho de igreja, viu, Eliane, e acredito no trabalho formiguinha, né? Eu acho que a questão do trabalho formiguinha agora vai dar uma dimensão maior. Sim, sim. Não sei se para o país, mas pelo menos no Nordeste, seguramente, nas cidades nordestinas, em Recife, em Alagoas, para mostrar quem foi o ser humano, né? Quem foi a grande militante, né? Mércia de Albuquerque Ferreira. Mas, assim, eu quero agradecer também muito a vocês. Eu acho que o pessoal do Rio Grande do Norte assim, foi muito feliz, né, com essa iniciativa. E Mércia também tem muito carinho pelo Rio Grande do Norte. Eu lembro quando ela foi lá, né, para ser homenageada, eu estava na casa dela, eu não pude ir com ela, mas eu lembro ela nos preparativos para ir, escrevendo o discurso. E eu quero agradecer muito, muito mesmo, esse carinho, esse afeto para com a história dela, esse resgate, né? E, sobretudo, a iniciativa, né, de fazer isso, que Alagoas não teve, e muito menos Pernambuco, né, que foi o lugar que ela escolheu, né, para viver, e que foi lá que ela iniciou essa trajetória. Então, assim, muito obrigada, em nome da nossa família, assim, eu estou muito feliz com esse projeto, eu vou estar em Recife, eu vou ver, eu já avisei uma tia minha que mora lá, vamos ver se ela consegue ir Vamos conhecer comigo. Zé, né? Vamos levar Aradim, Levar o você. Zé, vou ver se eu consigo achar o Zé. Então, o Zé era louco por Mércia, né? Então, assim, a gente vai. A gente está muito feliz com tudo isso, Roberto, e muito obrigada mesmo. E essa história não vai terminar, não. Vamos estar em Recife no dia 28 e logo depois vamos voltar para Alagoas e continuar essa nossa luta. Muito Vamos sim. obrigado, Eliane, e Obrigada. vamos adiante. Vamos sim. Grande abraço. Outro, tchau. Pronto, concluímos a nossa gravação, né? Mas então, de